Sala de aula do vilão. Sabia que havia uma garota que foi transferida da escola assim que os pais dela perceberam que ela sofria bullying? Hae Jung-yoon, ele pensava que será que um dia seus pais iriam perceber que ele também sofria bullying? Por quanto mais tempo ele precisaria passar nesse inferno até seus pais perceberem que ele também sofria bullying? Pior de tudo, que quem iniciou esse inferno na vida dele foi essa mulher. Tudo começa com Jeong-yeon pensando que como ele iria pagar os valentões que tiraram todo o seu dinheiro, já que ele não teria nem um centavo, já que ele pagou a dívida anterior. Enquanto ele pensava nisso, todo mundo da sala dele estava animado, já que uma garota transferida iria aparecer, e o professor resolveu apresentá-la. O nome dela era Hanbora. Por ela ter uma marca de nascença em suas pernas, todo mundo ficou olhando para ela. Como somente Jeong-yeon tinha uma cadeira disponível para sentar, o professor mandou a Hanbora sentar do lado dele. Ela parecia uma garota totalmente diferente das outras. Ela começou a falar com ele, começou a falar um pouco da sua vida anterior, da sua outra escola. Só que assim que deu um intervalo, um dos valentões que adorava intimidar garotas apareceu e tentou intimidar a Hanbora. Jeong, ele conhecia a índole de Ga-young, mas ele não poderia falar nada, já que ele estava com muito medo para poder alertar a Han sobre essa pessoa. Ga-young, ele tentou intimidar a Hanbora de todas as maneiras possíveis. Ele começou a zoar a marca de nascença dela. E Han, ela dava muitas respostas curtas para ele. Devido às investidas dele de tentar zoá-la de qualquer maneira, outra pessoa apareceu para tentar também zoá-la. Só que Han fez uma coisa totalmente estranha. Ela usou de violência contra eles. E antes que eles pudessem revidar, o professor apareceu. Jeong, ele não entendeu o que aconteceu, mas infelizmente para ele, aquilo de ver uma vítima revidando não seria o mesmo com ele. Por ele não ter levado o dinheiro, ele apanhou os valentões na saída. Depois que o valentão se cansou de bater nele, já que o Jeong não revidava, nem sentia nenhum tipo de expressão no seu olhar, o Jeong acabou indo embora, já sabendo que no dia seguinte ele iria começar tudo de novo. Só que algo muito estranho aconteceu. Ele viu a Han batendo nas pessoas que estavam implicando com ela na sala. E logo ele foi falar um pouco com ela. E a Han perguntou para ele se ele conhecia a irmã dela, que era a Han Sena. Era a irmã gêmea dela que sofria bullying nessa escola, e ela foi para se vingar das pessoas que faziam bullying com a irmã dela. Nosso protagonista resolveu falar que conhecia sim as pessoas que fizeram bullying com a irmã dela, iria avisar quem são cada uma delas. Porém, tem uma pessoa que fazia bullying com a irmã dela que faz bullying com ele. Essa pessoa é extremamente perigosa, e nosso protagonista vai ajudar a Han a se vingar das pessoas que fizeram mal à irmã dela. Para isso, ela precisa ser bem cautelosa, já que essa escola é extremamente traiçoeira. Busca da realidade. Devemos unir o útil ao agradável. Mas e se o útil se tornar sua maior desgraça, ao ponto de ser difícil de sustentá-lo por muito tempo? Da-won, ele amava jogos, até que os valentões que amavam jogos também, e por eles serem horríveis nos jogos, eles começaram a obrigá-lo a jogar para eles. Como Da-won mostrou que era um bom jogador, os valentões começaram a só zoar ele, não bater mais nele. Pelo lado bom, ele não apanhava, porém, aquilo que era uma coisa boa para ele, que eram os jogos, se tornou uma obrigação e acabou ficando chato para ele. E ele passou a odiar viver como escravo game dos valentões. Só que ele não queria mais ser um escravo games dos valentões. Felizmente, esse dia seria bem diferente para Da-won. Aren, que era uma das garotas mais populares da escola, ela falou para ele que gostava do desempenho de jogos que ele tinha. O Da-won, por ele nunca ter conversado com uma garota, ele ficou muito sem graça e até ofereceu a sua ajuda para ajudar ela a upar a conta dela. Porém, ela percebeu que ele tinha muito desgaste mental, já que ele estava jogando para vários valentões diferentes. Então, ela não queria botar mais uma conta ali para ele poder passar mais o tempo dele jogando. Depois de muito tempo, como alguém tratou ele muito bem, ele acabou deixando a vida fluir. Esqueceu de focar no celular do valentão que estava perante ele. E o boneco do valentão acabou morrendo. E antes que ele pudesse tentar resolver esse problema, ele não teve nem tempo de responder, já que o valentão já veio atrás dele batendo nele. Depois de apanhar brutalmente, o valentão falou para ele que a escola iria entrar em recesso. Ele teria 7 dias específicos para arrumar uma arma lendária para ele. Se ele não conseguisse arrumar essa arma lendária, esse valentão iria bater ele na frente da Aren, sem não ter nenhum tipo de escolha. Da-won, ele resolveu usar as suas férias para poder conseguir essa espada lendária para esse valentão. E ele estava até tranquilo, já que ele, no jogo que eles jogavam, ele era o level máximo daquele jogo. Só que ele demorou muito tempo para perceber que, por ele jogar muito pros valentões, ele esqueceu de upar sua conta. Teve uma nova atualização, e ele não era o mais forte do jogo agora. A conta agora de level 100 era level 200, e ele estava level 100. Como que ele ia conseguir essa espada? O que seria uma coisa fácil para ele, se tornou a maior dor dele, já que ele pensava que, se ele não chegasse com essa espada pro valentão, ele iria tomar uma surra pelado na frente da mulher que olhou para ele pela primeira vez. E depois de passar horas, talvez dias, jogando e tomando energético, ele finalmente achou uma pessoa legal que resolveu ajudá-lo a conseguir essa tal espada. E essa pessoa ficou ajudando ele a upar.
E ele conseguiu a espada do valentão. Ele agradeceu muito esse benfeitor que apareceu perante ele. E ele resolveu dar uma arma que ele tinha guardado de muito coração para essa pessoa. Só que a partir do momento que ele desligou para descansar um pouquinho das suas férias, já que no dia seguinte ele teria aula, nosso protagonista começou a perceber que seu coração estava muito acelerado. E ele estava entrando uma parada cardíaca. E ele ficou muito triste, já que ele passou suas férias todas tentando conseguir essa maldita espada para esse valentão. Só que a partir do momento que os seus olhos estavam fechando, ele começou a ouvir uma voz, que o sistema dele iria reiniciar. E ele acordou exatamente no dia que o valentão iria bater nele. Ele pensou que era só um sonho, mesmo ele sabendo o que estava acontecendo ali, a dor era muito real para ele. E ele deixou fluir, deixou acontecer. Só que no dia que ele apanhou do valentão, a área ela não se envolveu. Só que dessa vez ela se envolveu. Temendo que ela apanhasse desse valentão também, ele revidou. Assim que ele revidou, o sistema reconheceu a coragem dele, a coragem de uma pessoa fraca lidando com seus medos. E sincronizou seu campeão com o campeão dele. Esse foi o presente que o seu amigo que ele fez no jogo deu pra ele. A vingança de Neo. Perda ela pode ser preenchida com o sentimento de que a pessoa está no lugar melhor. Mas quem morre pode descansar. Pessoas que ficam vivas que realmente sofrem. Era para ser mais um dia normal para Cha Chungbin, mas ele acabou perdendo algo de valor inestimável para ele. Era sua única família, sua irmã, a Yebin. A morte dela foi um acidente. Um valentão pulou na frente de um ônibus para concluir um desafio idiota. O motorista, após ver o valentão na sua frente, ele resolveu desviar o ônibus. Só que o acidente acabou virando para a irmã do nosso protagonista, que não tinha nada a ver com aquilo. E ela acabou morrendo sem nenhum tipo de defesa. O maldito que fez isso com ela não foi punido, só tomando uma advertência. Depois daquele dia que foi marcado brutalmente no coração de Sungbin, que apresentou uma mudança completamente de personalidade, ele procurou o responsável por isso, pela morte da sua irmã. E depois de muito tempo, ele acabou achando esse maldito. E sem preocupação da sua vida, o que iria acontecer com ele, ele foi enfrentar aquela pessoa que foi o seu maior carrasco. E ele partiu para cima de todos e conseguiu derrotá-los. Já que os valentões, por eles estarem em maior números, eles sempre duvidam da força do mais fraco. Mas Sungbin acabou subjugando eles. Inclusive o maldito que foi uma das pessoas que fez a sua irmã morrer. E antes que ele pudesse dar o golpe final nessa pessoa, e antes que ele pudesse dar o golpe final naquele valentão que arruinou a sua vida, o valentão contou para ele que aquilo ali foi sem querer, foi simplesmente um desafio que ele estava propondo para um grupo de valentões. Os valentões eles criaram uma fraternidade de codinome Trollafan. Era uma fraternidade onde para você entrar você tem que fazer coisas idiotas, mas se você acabasse entrando você seria um rei. Independente do que você fizesse, todo mundo iria ficar ajoelhado perante você. Você viveria uma vida impune, mas isso só aconteceria se você fosse um valentão de verdade. E essa pessoa que acabou fazendo a irmã nosso protagonista morrer, ele estava passando por um desafio da Trollafan. Depois que Sungbin ouviu que a sua irmã morreu simplesmente por um mero desafio, assim que ele soube que havia mais sujeira nesse ninho de ratos, Sungbin resolveu criar um grupo novo, de codinome Neomark Chanel. Cada um dos membros desse grupo tem uma história triste com a Trollafan, que vocês irão descobrir mais pra frente. Sungbin, agora chamado de Neo, fez um canal no YouTube especificamente para caçar esses membros da Trollafan e vingar os nerds que sofreram para que esses vagabundos pudessem entrar nessa fraternidade. Sonhando com a liberdade. Vocês precisam escutar urgentemente e com atenção. As aparências elas podem enganar. Na escola de desenvolvimento feminino, o professor da turma estava encaminhando eles para um intervalo. Com uma espécie de imã, Choi Jung-mi atraía as pessoas para o seu lado, tanto que um grupo de meninas aleatórias acabou se formando ao seu redor e estava convidando ela para sair. Todo mundo amava Jung-min, mas no meio dessa cena algo chamou a atenção de todos. A Ha Jun. Ela seria uma garota cebosa que vivia olhando por cima da nuca, uma pobre coitada que era intimidada pela Choi Jung-min. Mas a Jung-min ela era esperta demais para sujar suas próprias mãos. O modus operandi dela era colocando fogo na lenha. Felizmente esse era só um sonho lindo que infelizmente aconteceu, não com a Ha Jun-min, e sim com a Jung-min, Juin que praticava bullying, não dessa forma verbal, e sim da forma não verbal. Jung-min, ela não sabe como ela chegou nessa situação. A mesma sabia que não poderia falar pra ninguém, já que ninguém acreditaria nela. Ela conheceu a Juin, ambas eram amigas do pré-escolar. Jung-min, ela era uma garota bem popular, que tinha vários amigos ao seu redor e tinha um bom coração. Ao ver a Juin, que era uma estrangeira que estava sozinha ali no seu canto e não tinha nenhum amigo por perto, por ela ter um bom coração, ela resolveu estender a mão pra ela. No começo, maravilhoso colocar ela no ciclo social delas. Entretanto, Jung-min, por ter um bom coração, ela demorou muito tempo a perceber que a sua vida estava sendo minuciosamente controlada pelo Juin. Ela não podia ficar nem com as suas outras amigas. Até sua roupa e maquiagem, ela não poderia escolher. Isso levou ela a entrar numa crise existencial. E depois de confrontar Juin, e junto com as suas outras amigas que ela tinha retornado a falar,
ela percebeu que a Join era pouco egoísta e ela decidiu deixar a Join para trás, assim seguindo ambas caminhos diferentes. Até nessa parte da vida, Jung Min era uma garota normal, mas tudo nela acabou mudando depois que ela entrou no ensino médio. Diferente das suas amigas do pré, que não estariam mais lá, a Join estava lá e ela era extremamente popular. Jung Min tentou deixar ela para trás, deixar ela de lado, achando que tipo assim, que ela não lembrava dela. Mas ela não sabia que Join iria atacá-la de forma tão covarde assim. Join acusou a Jung Min de bullying. E as justiceiras que viviam ao seu redor, que era controlada por ela, começaram a fazer bullying com a Jung Min. Entre surras e humilhações diárias, Jung Min achou uma forma de sair dessa realidade paralela que ela vivia. Ela descobriu uma técnica chamada sonhos lúcidos. Quando uma vítima de agressão ou de algum tipo de injustiça sofre algum tipo de trauma, ela se projeta para uma outra existência. E ela usava essa forma dela ter outra vida, uma vida que ela era um pouco mais feliz, através desses sonhos. Uma vida na qual ela não era a vítima, e sim a vilã da história. Essa história, ela é muito desenvolvida, então, tipo assim, os capítulos eles vão ficando mais pesados e mais brutais. Então, é um bom manhwa psicológico para se ler. Também vai aparecer outro protagonista na obra, ele só aparece lá pra frente. Então, se eu fosse falar dele, eu teria que pular. Eu sou o assassino de deuses. Tudo começa na escola, onde os estudantes estavam se gabando para saber qual era melhor, a classe de mago ou a classe de invocador. No meio daquele circo de palhaços, Yuan Shan foi enquadrado pelo seu professor, já que no dia seguinte, para ver se os alunos eles poderiam entrar numa faculdade ou numa guilda muito poderosa, então eles precisariam se dar muito bem nesse exame. Yu ele sabia da preocupação do professor, mas ele resolve nos contar que em 3 anos atrás ele acabou reencarnando nesse mundo. E quando ele recebeu as memórias dessa pessoa, ele soube que ele tem uma irmã mais nova. E essa pessoa perdeu os pais muito cedo. O seu pai acabou morrendo devido a uma horda de monstros que o mataram. Sua mãe, devido a tanto cansaço e estresse de trabalho, ela teve um infarto e morreu, só sobrando ele e a sua irmã. Por ser bastante pobre, Iei promete que vai cuidar da sua irmã, da irmã dessa pessoa, desse corpo. E uma coisa que ele acabou descobrindo no meio dessas memórias dele, que há 70 anos atrás, o mundo colidiu com uma realidade de jogos. E nessa realidade, várias pessoas despertaram poderes. Se a classe da pessoa for muito forte, mais dinheiro ela ganha, já que não foi só poderes que vieram junto com essa realidade virtual, e sim monstros também, que ficam spawnando sem descanso. O prota, ele não só ativou as memórias daquela pessoa, ele recebeu um sistema que estaria guiando ele nesses 3 anos. Diferente das pessoas normais, ele não precisa de uma classe para evoluir. Só de fazer algumas atividades básicas todos os dias, ele pode upar suas habilidades normais sem precisar também de estar numa dungeon ou de entrar em alguma guilda. Só ele fazer o básico que ele vai evoluindo. E ele pretende mostrar para todo mundo no dia do exame que ele é totalmente uma pessoa diferente das outras. Precisa de uma classe para poder ficar mais forte. O professor, antes de começar o teste, avisa para todos. Esse exame é extremamente importante para ele, já que várias universidades e várias guildas estão ali para poder ver quem são os melhores, né? E se eles querem ter uma chance de ter alguma riqueza, algum desenvolvimento ou um patrocinador, eles precisam se dar muito bem nesse exame. Para que todos tenham uma chance, existe 3 tipos de masmorra no exame. E você pode escolher qualquer uma delas, a normal, a fácil e a pesadelo. Muitos jogadores foram espertos e montaram equipe, só que Shen ele foi sozinho na masmorra mais temida por todas. Ele sabe que por ele ser sem classe, muitas pessoas esperariam que ele fosse na masmorra mais fácil, mas ele não iria se acovardar, ele iria mostrar para todo mundo seu desempenho. Por isso que ele focou em entrar logo na masmorra pesadelo, para que todos vejam que ele é totalmente diferente das outras pessoas. Por ele ser uma pessoa sem classe, ele consegue utilizar todas as outras classes, já que ele não tem uma específica para ele ficar upando e ficando mais forte. Lógico, é uma desvantagem para uma pessoa que não tem um sistema igual a ele, mas para ele não é uma desvantagem, é uma vantagem. Perfeito para ele, por isso que ele fez isso e não escolheu uma classe, para que todo mundo, quando olhasse ele no monitor, uma pessoa sem classe, e ficasse rindo da cara dele, as pessoas não iam conseguir tirar os olhos dele, já que ele toda hora ele iria mostrar algo novo.